populismo é uma noção muito genérica que foi usada, que se tornou uma convenção, certo, para denominar movimentos que com mais propriedade deveriam ser caracterizados, no caso latino-americano, como nacionalismo burguês. O populismo tem uma origem histórica. O primeiro movimento que foi denominado de populista foi o movimento dos Narodniki na Rússia do século XIX. No caso dos Narodniki não havia uma liderança dita carismática, eles não reconheciam uma liderança única, ou seja, houve diversas lideranças populistas ao longo do tempo. Ou seja, identificar populismo, historicamente falando, com liderança carismática não é correto, porque nem sempre o populismo tem uma liderança carismática. No caso dos populistas russos, o adjetivo populista era feito de modo polêmico devido ao apelo que eles faziam ao povo, e o termo foi cunhado, na verdade, pelos marxistas, que já distinguiam dentro do povo as classes sociais, certo? E, portanto, não eles acusavam os chamados populistas, Narodnaya Volia, certo? Zemlya e Volia, etc., etc., de ocultarem, tras esse apelo ao povo, uma aliança com a burguesia. Muito bem. Isso é a origem histórica do termo populismo. Era um termo de caráter polêmico dos marxistas russos, basicamente dos socialdemócratas, em relação aos grupos que depois passaram a ser chamados de populistas, mas que eles próprios não se chamavam de populistas. O termo ganhou uma nova vida quando se tentou analisar os regimes nacionalistas latino-americanos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. A sociologia académica, desta vez em polêmica contra o marxismo, e não como tinha acontecido antes, passou a denominar toda uma série de regimes de populistas, regimes que os marxistas tinham qualificado de nacionalistas burgueses ou nacionalistas pequeno-burgueses. De um modo geral, um fenômeno que aconteceu não apenas na América Latina, mas em todo o terceiro mundo, é que os movimentos nacionalistas, desde Kemal Atatürk, na Turquia da republicana do início do século XIX, passando pelo Egito de Nasser, passando pelos nacionalismos árabes da década de 30 e da década de 40, passando finalmente pelas lideranças que foram conhecidas como populistas na América Latina, Getúlio Vargas, Perón, para nomear as mais conhecidas, o próprio Lázaro Cárdenas no México, certo? Se englobou dentro do conceito populismo uma série de realidades contraditórias e utilizando de um modo que era abusivo o termo. Em geral, os marxistas, que têm um pouco de respeito pela sua própria tarefa intelectual, não usam o termo populismo porque ele é incorreto, certo? Quanto ao fato de se estabelecerem em torno de uma liderança, isto é uma coisa sobre a qual a discussão marxista não se aprofundou muito, certo? Porque efetivamente os movimentos nacionalistas latino-americanos em geral se identificam com uma liderança, certo? Que é mais do que carismática, em alguns casos simplesmente ela é qualificada como uma espécie de liderança sagrada, situada por cima da própria história, certo? Desse ponto de vista, do ponto de vista do papel da liderança, certo? Se englobam dentro do caráter de populistas, certo? Movimentos como os do Getúlio Vargas e Perón do passado, ou Lula atualmente no Brasil. Paulo Maluf também? Não, porque Paulo Maluf não era nacionalista. Mas Paulo ele é Maluf, populista. Olha, ele é o que você queira chamar. Se ele é populista, em que sentido? No sentido pejorativo que o termo adquiriu com o tempo. O carisma funciona como, dentro desse termo que você falou do Juan Perón? O que é o carisma? A capacidade de atrair a atenção do público, das massas, que um indivíduo possui. Bom, o carisma é um produto das relações sociais. Um indivíduo não possui o carisma. O carisma é a expressão de uma relação social, certo? Atribuir o carisma às características individuais de um indivíduo é uma maneira alienada de fazer sociologia e de fazer história, certo? Porque pareceria, desse ponto de vista, que há pessoas que nasceram com carisma, certo? Que levam o carisma dentro da alma, certo? Enquanto que há pessoas que não são carismáticas. Certamente, o máximo que se pode dizer é que tanto individual ou psicologicamente quanto socialmente há pessoas que têm maior capacidade de atrair pessoas do que outras. Há pessoas que se saem melhor em público do que outras, certo? Mas, em geral, quando se utiliza o termo carisma de modo tão abusivo quanto se usa o termo populismo, acaba se incorrendo numa alienação completa, e eu uso a palavra alienação aí não no sentido abusivo, certo? Sino estritamente porque parece que o carisma fosse uma qualidade, certo? Com a qual uma pessoa parecia estar destinada à liderança praticamente desde que nasceu. Ora, isso não acontece. Quando uma pessoa se assume, é necessário voltar a ler
o papel do individuo na história de Georgi Plekhanov, que nesse ponto era metodologicamente correto, certo? Um marxista russo do início do século XX. Não existem pessoas que nascem com capacidade de atrair pessoas. Não existe isso. Isso se forja historicamente e quando surge uma liderança dessas características, deve-se ver que produto de que relações sociais e de que dinâmica histórica dessas relações sociais é o papel, entre aspas, carismático exercido por essas pessoas, certo? Tá ótimo. Tantas pessoas como Perón, o Ayatollah Khomeini na Irã, etc., foram lideranças devido a circunstâncias políticas, certo, que os levaram a ser lideranças, tanto quanto o próprio Lula, certo? Se essas circunstâncias tivessem sido outras, esses mesmos indivíduos, sendo exatamente iguais ao que eles são, poderiam não ter tido o papel histórico que tiveram, certo? Vamos supor, Ademar de Barros poderia ter sido uma liderança nacional pelas suas características particulares, poderia ter sido. Não foi por quê? Por uma série de motivos, era paulista, em circunstâncias, certo? E mantinha uma série de alianças políticas que o impediam jogar o mesmo papel que no seu momento o gaúcho, não por acaso, Getúlio Vargas jogou na década de 30. O carisma de Getúlio Vargas deve ao fato. Getúlio Vargas, por exemplo, tomemos um caso, era uma pessoa que pela sua trajetória política estava no máximo destinado a ser presidente da província de Rio Grande do Sul, porque era uma trajetória política mais tradicional, tão tradicional quanto qualquer outra. Chegou a ser uma liderança nacional porque houve a crise de 30, a queda das exportações, a crise nacional provocada por essa mudança do papel do Brasil no mercado mundial e todas as circunstâncias que levaram à quebra da política do café com leite e que fizeram de uma liderança, de uma oligarquia que produzia, não para o mercado externo, mas para o mercado interno, no caso, a oligarquia gaúcha, certo? Ter um papel de arbitragem político dentro dessa grande crise nacional que projetou nacionalmente a figura de Getúlio Entendido. Só mais uma para completar. Sim. Em sua visão, como historiador, qual é o papel de Paulo Maluf na história de São Paulo? Paulo Maluf foi basicamente um produto da ditadura militar. Ele, por isso, não pode ser equiparado em nada a Getúlio Vargas, Perón, as outras lideranças que foram chamadas também de populistas, tanto quanto Paulo Maluf. Paulo Maluf representou uma política antiimperialista ou qualquer coisa de caráter... Não representou absolutamente nada disso. Paulo Maluf era um homem do esquema político do Arena. Qual foi a importância do papel de Paulo Maluf? Que demonstrou, exercendo um papel político próprio, independente, dentro do Arena e posteriormente do PDS, certo? No caso de São Paulo, e depois inclusive disputando o governo nacional nas eleições indiretas com Tancredo Neves, o esgotamento do projeto político militar. Ele foi mais um produto desse esgotamento, ou seja, de que os militares não podiam mais exercer o poder e que inclusive para dar continuidade ao seu projeto político tinham que se apoiar numa liderança civil. Fora isso, Paulo Maluf fez uma política de caráter meio assistencialista e de clientelismo, certo? Para garantir seu próprio aparelho político em São Paulo, certo? E projetá-lo e tentar, no que ele fracassou redondamente, projetá-lo nacionalmente. Então foi produto dessas circunstâncias. Paulo Maluf não tem, digamos assim, nenhum tipo de apelo político próprio, nem tinha na época, fora do estado de São Paulo. Na América Latina, Paulo Maluf é um perfeito desconhecido. Você vai na Argentina, no Chile, em qualquer parte, ninguém sabe quem é Paulo Maluf. Não se, algumas pessoas sabiam no tempo em que ele disputou as indiretas em 84, poucas. Hoje ninguém sabe quem é. Paulo Maluf é um perfeito desconhecido. Certo? Nenhum argentino sabe quem é Paulo Maluf. Certo? Um argentino que mora na Argentina, a não ser os que moraram no Brasil. Portanto, o papel dele foi um papel que expressou um fato negativo, a saber que o governo militar não conseguia continuar com pernas próprias, certo? Exercendo o poder político. E que lhe era necessário se apoiar numa liderança civil, mesmo para levar adiante seus próprios objetivos. Fracassou. Fracassou porque os tempos eram outros, fracassou porque internacionalmente estava se dando uma virada em direção da democracia que era impulsionada pelos próprios Estados Unidos, que não queria bancar mais essas lideranças autoritárias, certo? Digamos, ditatoriais, certo? Como Somoza na Nicarágua, o Shah do Irã, etc., que tinham provocado revoluções entre os respectivos países. Paulo Maluf não batia com o projeto internacional dos Estados Unidos e nem sequer com o projeto nacional das classes dominantes. Por isso fracassou. E não se pode considerar uma liderança de caráter nacionalista e os aspectos de populismo foram um pouco, vamos dizer assim, caricaturais. No caso dele, certo? Porque ele se esforçou em fazer uma política assistencialista, clientelista, mas que não foi longe.